E também pode ser uma tomada de decisão, né? Às vezes é só explicando algo, às vezes é tomando uma decisão. Obviamente que no exercício das funções que cabem, né, à administração pública. E algumas situações podem levar a discussões até ao Poder Judiciário quando um ato administrativo não é aceito pelo particular, porque ele entende que não cabe à administração pública tratar sobre determinados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o que é o ato administrativo. Ato é ação, ok? Só que é praticada, no caso da administração pública, pelos servidores administrativos, né? Quem representa a administração pública, por isso o ato administrativo. Ação executada pelo servidor público. Neste caso, nós analisamos também o ato, a proatividade, e a ausência do ato, né, a omissão. Existem algumas funções públicas que não podem se omitir, né, elas têm um dever de agir em determinadas situações, como policiais militares, né, que precisam obrigatoriamente reagir a um assalto, né, que esteja ocorrendo, porque faz parte da função. Também o fiscal de posturas, né, numa cidade. Se ele vê alguma coisa errada de uma construção, ele é obrigado a agir, até porque ele tem uma função de responsabilidade, né, com relação à construção, né. Mas, resumidamente, o ato administrativo ele é uma manifestação de vontade, né, é uma declaração, é uma externalização do que a administração pública entende sobre um determinado caso, né, sobre uma determinada situação. E também pode ser uma tomada de decisão, né? Às vezes é só explicando algo, às vezes é tomando uma decisão. Obviamente que no exercício das funções que cabem, né, à administração pública. E algumas situações podem levar a discussões até ao Poder Judiciário quando um ato administrativo não é aceito pelo particular, porque ele entende que não cabe à administração pública tratar sobre determinados assuntos, e essa discussão é totalmente válida, é permitida pela Constituição Federal que o particular, né, qualquer pessoa, questione o ato administrativo, tá? Estes atos, eles têm como objetivo concretizar e aplicar o direito administrativo, com o intuito de ajudar na regulação, né, nos acontecimentos da relação entre a administração pública e as pessoas que normalmente nós chamamos de administrados, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, né, podem ser empresas, por exemplo, que estão sujeitos ao cumprimento destas normas, né. Os atos administrativos eles podem ter diversos propósitos, como conceder direitos, impor obrigações, autorizar atividades, como a instalação de uma empresa, por exemplo, estabelecer normas, como a lei de licitações, né? Ela é um ato administrativo legislativo, né, que estabelece, ou, por exemplo, o horário de funcionamento, né, de uma entidade pública. Esses atos eles são realizados pelos órgãos e agentes da administração pública e que possuem competência, não qualidade, né, intelectual, mas competência porque o cargo permite que este agente público ele publique este ato administrativo. E em outro vídeo eu vou falar sobre competências, né, na administração pública. Então por isso que é importante acompanhar aqui o canal para ficar sempre atualizado. As principais características do ato administrativo são presunção de legitimidade, tá? Uma palavra um pouquinho difícil, mas que ela significa que o ato administrativo, a princípio, ele é válido, ele é legítimo, até que se prove o contrário. Então, se eu, Freitas, sou um fiscal de obras e eu aplico uma multa a uma construtora numa cidade por ela estar construindo fora do zoneamento, né, da permissão de construção, este ato ele é válido até o momento que se determine que ele é inválido. Então, pode ser que, de repente, a empresa tenha que pagar a multa, porque tem um prazo, né, de pagamento de multa, para que ela apresente
um questionamento administrativo e mais para frente ela vai ter, se for o caso, né, ela pode vir a ter razão e o ato praticado pelo agente público seja anulado e o dinheiro devolvido, tá? Então, por isso, presunção de legitimidade. A princípio, o servidor público ele tem razão, porque ele segue a lei, até porque senão ele é punido, né? Acompanhe aí os vídeos sobre poderes administrativos, como o poder disciplinar de punição de um agente público se ele estiver errado, né? Eu também quero falar sobre os atos administrativos de imperatividade, né? Que tem caráter obrigatório de imposição de deveres a quem este ato é destinado, né? Então, se eu sou um secretário da Fazenda de um município e eu determino a emissão dos carnês de IPTU para que o morador da rua tal, número tal, pague, é um ato de imperatividade, né? Eu estou dizendo para ele que, de acordo com a legislação municipal, a sua casa, por conta da sua casa ter determinadas características, há necessidade de pagamento do IPTU em determinado valor. Apesar de que essa pessoa ela pode sim questionar, né, os valores. É direito do cidadão, da pessoa, questionar esses atos administrativos. Tá? Também é importante a gente falar sobre os atos administrativos que têm como característica a autoexecutoriedade, né? Eles podem ser executados diretamente pela administração sem necessidade de autorização judicial prévia, como, por exemplo, o envio de um carnê de IPTU, mas para penhorar um bem de um cidadão há necessidade de autorização judicial. Então existem alguns limites, né, obviamente. Também eu quero falar sobre a tipicidade, porque os atos administrativos eles são regulados por normas específicas, né, ou seja, eles devem seguir determinados requisitos e formalidades que são, né, obviamente, previstas em lei, porque cada ato administrativo ele possui características próprias que devem ser observadas pela administração. E por fim, para finalizar esse vídeo com relação a essas características, né, dos atos administrativos, eu quero falar sobre a irrevogabilidade e modificabilidade, né? São palavras um pouco extensas, né? Mas que, em geral, os atos administrativos eles são revogáveis ou modificáveis pela própria administração, desde que não tenham gerado direitos adquiridos. É uma outra classificação, um outro conceito que em outro vídeo eu vou tratar. Ou seja, eles não tenham se tornado definitivos, tá? Existem alguns limites ao Estado, né, à gestão da cidade, para alterar os atos administrativos que foram publicados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser aí, deixa um comentário, uma sugestão. Não esqueça de curtir o material e compartilhar com os amigos. E eu vou ficar muito feliz se você sugerir outros conteúdos, né, para eu tratar aqui no canal. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.